Uma igreja no interior pôs lá um cartaz. Daquele tempo que igreja tinha prédio, vocês sabem, né? Aquele tempo que a igreja tinha prédio. Uma igreja do interior pôs lá um cartaz no Natal, lá na porta, que dizia o seguinte: lembre-se da razão da festa. 3 pontinhos, Feliz Natal. Aí, depois de alguns dias, uma mulher, uma senhora daquela pequena cidade, ligou para a igreja e pediu para falar com o pastor. E ela disse o seguinte: pastor, entre outras coisas, basicamente ela disse o seguinte: eu não acho que a igreja devia monopolizar os principais feriados. Ela ficou muito incomodada com aquela mensagem, né, meio que indireta: lembre-se da razão do Natal. Não, a igreja não tem que monopolizar, dominar, querer colocar o seu conteúdo nos feriados, nas datas principais. E é interessante porque esse mês a gente tem falado sobre isso, tentando desconstruir um pouco o Natal, né? O Natal popular, o Natal que a gente acaba vivendo, né, como parte que somos, né, dessa sociedade, dessa cultura. Mas a gente está tentando desconstruir um pouquinho e pensar um pouco sobre o significado do Natal, porque as companhias que imprimem esses cartões festivos, né, Dia das Pais, Dia das Mães, Dia do Avô, Dia da Avó, Dia do Professor, etc. e tal, tem todo o direito de fazê-lo, mas eu acho que a prerrogativa de dar conteúdo ao que é o Natal não é dessas empresas, né? E nem do comércio. A prerrogativa de dizer o que é o Natal é da palavra de Deus. E é a ela que eu gostaria de ir agora com vocês, no livro, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. E eu queria ler rapidamente alguns versículos que eu creio descrevem o sentido do Natal. Foi o primeiro anúncio público feito, além do que o anjo já tinha falado para Maria, para José, que ela engravidaria, mas ninguém mais sabia disso. Aliás, Isabel, né, sabia, que era prima de Maria, mas esse já é o momento em que Jesus vai nascer, o nascimento acontece, e havia pastores, Lucas 2:8, que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, sobre elas refletia no seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito pelo anjo. Aqui está, talvez, uma maneira da gente enxergar o Natal do ponto de vista de Deus, bíblico, da palavra de Deus. Vejam que a grande mensagem daquele coral celestial, que o anjo fala para os pastores que nasceu um menino na cidade de Davi, em Belém. Mas quando aparece aquele grande coral, o que esse coral anuncia, ou canta, ou fala?
um coral de anjos que desce dos céus. A glória do Senhor já havia brilhado naquele local, e os pastores ficaram morrendo de medo, e agora aparece não um, mas uma multidão de anjos cantando. E o que eles cantam? Eles cantam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A primeira coisa que os anjos estão dizendo é que a glória pertence a Deus. A glória de Deus. Quando a gente volta na história, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a gente percebe que Deus não tinha intenção e não tem até hoje de dividir a sua glória com ninguém. Ele fez homem, mulher, criaturas de uma maneira maravilhosa, diferente do resto da criação, mas claramente disse para esse casal: eu sou Deus, vocês são criaturas, o Criador sou eu. E eu coloquei vocês aqui, é tudo para vocês, vocês vão reinar nesse ambiente que eu criei para vocês. Vocês vão refletir a minha glória, o meu poder, a minha inteligência, porque vocês, entre todos os seres criados, são os únicos parecidos comigo, Criador, mas vocês ainda são criaturas. Mas esse limite não foi respeitado. E a Bíblia resume isso no Novo Testamento quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, aquela glória refletida na criação, nas criaturas, a glória do Criador, acabou. No momento em que as criaturas disseram: nós não queremos simplesmente refletir a glória do Criador, nós queremos construir a nossa fama, a nossa glória, o nosso nome. E a história bíblica conta exatamente isso. Geração após geração de homens e mulheres tentando construir a sua fama, a sua glória e o seu nome. Babel é um exemplo típico. A Torre de Babel representava exatamente isso. Uma tentativa de construir a sua fama e construir a sua glória da humanidade. E Deus disse: nunca eu vou permitir que a minha glória seja dividida com a criatura, porque só existe um Deus. Só um Deus. Então a glória, os anjos já declaram, é de Deus, mas os anjos dizem glória a Deus nas alturas. E eu fico pensando nessa expressão. Quão alto é alto? Nós conseguimos entender Monte Everest, milhares de quilômetros, e para quem já subiu montanhas altas ou esteve em picos nevados, tanto aqui na América do Sul quanto em outros lugares do mundo, aquela sensação de estar lá no alto, de ver as coisas minúsculas lá embaixo. Ou de um avião voando a 10 mil quilômetros de altura, 10 quilômetros de altura. É incrível aquela altitude. Ou as nuvens. A gente pode imaginar uma lua ou as estrelas. Eu fiz um pouquinho de conta na minha cabeça. Sabe quanto a distância do Sol para a Terra? São aproximadamente 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra. Se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente levaria 8 minutos e 19 segundos para chegar, ou para fazer essa distância, essa viagem do Sol até a Terra. E estamos falando de 300 mil quilômetros por segundo. O universo observável, uma estimativa, tem de extensão 93 bilhões de anos-luz. Sabe o que representa em distância um ano-luz? 9,5 trilhões de quilômetros. E o universo calcula-se, conhecido, 93 bilhões de anos-luz. E, no entanto, quando a gente abre em Isaías 40, versículos 25 e 26, Deus pergunta: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que criou, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome.
Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Essa é a glória, a fama, o poder, a imensidão do nosso Deus. Nós não conseguimos imaginar. A Deus pertence a glória. Isso foi isso que os anjos vieram dizer. Glória a Deus nas alturas. Mas a mensagem não foi apenas olhem para o céu, olhem para as alturas. Reconectem-se com Deus como Ele realmente é. Não um Deus manipulado, cavado em pedra ou em pau, ou representado por alguma coisa material. Não. Não uma projeção de uma pessoa física, e muito menos alguém vivente. Deus é outro. Olhem para Ele como Ele é. Esse é o Deus que é o verdadeiro Deus. Mas não fica só aí. A segunda coisa que os anjos declaram é paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Se a Deus pertence a glória, nós precisamos da paz. A paz tem a ver com a nossa necessidade, com a nossa condição humana, falida, corrompida, pecadora. Nós precisamos dessa paz. E a mensagem dos anjos é: Deus é glorioso, a glória pertence a Ele nas maiores alturas, mas esse Deus deseja comunicar paz aos homens na terra. Essa é a mensagem dos anjos. Jesus, esse bebê que vocês vão ver lá na manjedoura daqui a pouco, quando forem correndo para lá, é a maneira, o meio, a mídia que Deus escolheu de uma maneira simples, singela, pobre. Essa é a representação humana de Deus naquele primeiro momento. Um bebê num coxo, numa estrebaria. Mas por que Deus estava fazendo dessa maneira? Deus estava dizendo que Ele saiu da glória e foi lá para baixo, para onde a gente estava, de uma maneira humilde e simples, porque é essa terra e essa humanidade que Ele queria e que Ele de fato invadiu. Não apenas de uma maneira assim, fantástica, mas num ser humano. E Deus se encarnou. E essa é a mensagem. Jesus, esse menino, deixou a glória, é Deus que deixa a glória do céu para entrar na terra e trazer paz aos homens na terra. A paz foi oferecida para nós aonde nós vivemos, aonde nós estamos. Eu não preciso dizer para vocês que o mundo precisa de paz. Nós vivemos num século que a gente imaginava que talvez fosse até mais ameno do que o século XX, mas ele está se demonstrando muito, muito mais violento do que o século anterior. Não, nós não temos uma ou duas grandes guerras mundiais, nós temos guerras diárias. Não, talvez guerras que exterminam 6 milhões de uma vez em poucos anos, mas guerras que exterminam punhados de pessoas e centenas de milhares espalhados pelo mundo, em todo lugar. Quando não é na base de um avião bombardeando, ou de um tanque de guerra, mandando uma bala, um canhão, atirando, é nas favelas, é nas cidades, é nas vilas, em todo lugar. A violência, a falta de paz impera. Mas que paz é essa que Deus queria oferecer? Em primeiro lugar, uma paz com Ele mesmo. Essa paz precisa acontecer dentro da vida de cada um. Porque a agitação, ela está dentro de nós. Essa insatisfação está dentro de nós. Essa alienação, ela está dentro de nós. É aqui que precisa a paz chegar.
É daqui que depois ela vai sair e ter condição de viver em paz com o outro, quando ela está aqui dentro. Essa é a primeira dimensão. Paz na terra aos homens é a cada um, com Deus. Paulo, escrevendo à igreja na cidade de Roma, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Poder dormir, sabendo que essa vida vai acabar um dia, mas a gente está seguro em Cristo com Deus. A gente tem a segurança de saber que Jesus, aquilo que Ele disse, eu vou preparar lugar e quando se eu for, eu voltarei para que vocês estejam comigo, foi verdade. E Ele vai voltar. Sabendo que todas as tribulações desse mundo não são para comparar com a glória que virá a ser revelada um dia para nós. E nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É interessante como as camadas culturais vão apagando o sentido das coisas, o sentido original das coisas. Hoje, quando a gente fala do Natal e ouve sobre o Natal, a gente pensa em Jesus como o aniversariante. Não deixa de ser verdade. No sentido de que a gente homenageia o Senhor e a gente quer que Ele seja reconhecido, homenageado e, num certo sentido, presenteado. Mas, a rigor, nós não estamos cantando parabéns para Jesus. Deus é eterno. Nós não estamos fazendo um bolo, acendendo velhinha e dizendo parabéns, Jesus. Não se trata desse tipo de aniversário. Isso é humano. Mas essas ideias, elas vão entrando em nós, e a gente vê o bebê, e nós temos desconstruído um pouco esse mês. Mas nós temos que olhar para aquele bebê e entender que o que estava acontecendo é Deus saindo da glória, entrando no mundo para nos dar paz. Paulo, escrevendo, disse o seguinte, em Efésios capítulo 2, Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, ele está falando aqui dos judeus e dos outros povos, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. E, na realidade, a melhor tradução aqui, uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliar consigo mesmo, com Deus, os dois, ou seja, quem estiver separado, quem estiver rompido, quem estiver em inimizade. Esse é o objetivo. Ele é a nossa paz, Ele veio fazendo a paz e, versículo 17 do capítulo 2 de Efésios, Ele veio e anunciou ou evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz a vocês que estavam perto, se referindo aos judeus, porque Cristo nasceu lá na Palestina e ele era um judeu por parte de mãe. Ele era filho de Deus porque ele não teve um pai humano. Essa paz, quando ela existe na dimensão pessoal, ela nos capacita, ela nos habilita a viver, anunciar e promover essa paz aonde a gente está. E eu queria terminar agora com uma aplicação muito prática. Porque se a mensagem dos anjos foi relevante há 2000, mais ou menos, anos atrás, muito mais relevante e apropriada ela é para os nossos dias. Hoje nós vivemos uma época em que a fama, o nome, a popularidade, a maneira como você se projeta, a sua identidade projetada, o número de likes, de cliques, de visitas. Hoje nós vivemos num mundo midiático, em que sucesso é medido pelo número de pessoas que sabem que não somente você existe, mas que você fez algo que chamou a atenção de muita gente, de preferência milhões. Não necessariamente uma coisa boa,
mas algo que chamou atenção. Você apareceu. Você é alguém importante. Você é alguém famoso. Hoje não é mais o sobrenome que realmente pesa tanto. Ou nem tanto isso pesa o dinheiro que você tem. Porque tem muita gente sem dinheiro famosa. Mas uma busca de construir a glória pessoal, isso vai minando a sociedade, a cultura, e nós vamos vivendo esse processo de individualização e de alienação com o próximo. E eu queria deixar um desafio hoje. Em primeiro lugar, você fazer uma análise pessoal e perguntar se você já tem essa paz com Deus. Se você pode pensar em Deus e se referir a Deus e se dirigir a Ele como Pai. Não no sentido genérico, mas no sentido pessoal. Alguém com quem você tem um relacionamento pessoal e íntimo. Essa paz pode ser sua. Essa reconciliação, ela é estendida a todos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E, em segundo lugar, pense na sua vida, nos seus relacionamentos, família, trabalho, vizinhança, não importa. E se há alguém na sua vida, no seu coração, que está rompido dentro de você, às vezes a pessoa nem sabe disso, ou às vezes sabe. Mas se existe algum rompimento concreto na sua vida. E eu não me refiro a rompimentos impossíveis de refazer, porque a pessoa nem mais vive, e aí você tem que entregar para Deus e acertar isso diante de Deus. É entre você e Deus. Mas se existe um relacionamento rompido horizontal hoje na sua vida, se essa paz já está no seu coração na pessoa de Jesus Cristo, eu queria propor que você saísse daqui com uma tarefa, um desafio, de começar a orar a Deus e pedir: Senhor, eu gostaria de uma oportunidade. Eu não sei como fazer isso, eu não tenho poder para fazer isso, mas eu gostaria de sair daqui e buscar essa reconciliação, essa pacificação nesse relacionamento que foi rompido. Faça isso diante de Deus, mas antes, em primeiro lugar, tenha certeza de que você hoje vive um relacionamento de paz com o Criador, porque Jesus habita na sua vida.